E aí, jovenzito, tudo bom com você? Espero que sim. Ah, que bom que está tudo bem com você. Comigo também tá tudo indo aí, considerando as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas vamos pro assunto que hoje eu vou falar sobre o paradoxo motivacional. Também pode ser chamado de paradoxo da inteligência, ou então... você vai ficar claro o que eu vou falar aqui. Mas é o seguinte, isso já é uma coisa que eu estudo há algum tempo. É uma área, é um campo, um foco de estudo da ciência do comportamento que de muito interesse. E eu vou trazer aqui, não vou trazer artigos e nada, eu vou dizer o que eu aprendi. E é o seguinte, existe uma série de estudos de ciência do comportamento que tentam entender se alguns elementos que não deveriam fazer sentido para a nossa motivação e para o nosso desempenho, de fato fazem. E eles veem que muitas vezes sim. Tem vários exemplos. Tem experimentos de pessoas que vão fazer testes de inteligência, o famoso QI, e aí um grupo eles ficam dizendo para a pessoa que a inteligência é genética, a pessoa não tem muito controle sobre se ela vai ser ou não inteligente. Estudar é só uma parte disso, que é na verdade a abordagem real. A neurociência diversas vezes demonstra que isso é o real. E em outro grupo fica falando questões mais meritocráticas e motivacionais, padrãozinho, que é, você estudou bastante, você vai conseguir se dar bem. A ciência, quer dizer, a inteligência vem 100% de você, do seu esforço, e você se esforçou bastante. E o que eles veem? Apesar de, na primeira situação, estar sendo dito a verdade não foi útil, porque as pessoas da segunda situação, em média, se saem melhor nos testes, porque elas tinham um boost motivacional. E aí isso se torna um paradoxo, que eu chamo de paradoxo da inteligência. Por um lado, quando você passa a informação verdadeira, nem sempre você está ajudando a pessoa. Isso é muito paradoxal, porque geralmente a gente preza sempre pela verdade, por uma série de coisas. Beleza? E dado isso, então, fica muito difícil você contextualizar as coisas e você expandir elas para o nosso dia a dia, porque tem experimento. Também tem uma série de experimentos sobre motivações e crendices, como por exemplo, você bota a pessoa para fazer jogos, em um grupo você bota ela para resolver lá os jogos, às vezes são jogos que você tem que ter alguma coordenação, às vezes são alguns jogos com um pouquinho de lógica. E pro outro grupo você faz a mesma coisa, só que você dá pra ela alguma coisa que torna ela especial. Você diz, essa aqui é a moeda da sorte e sempre que você usar isso, você vai se sair bem nesses jogos. Por mais que isso seja arbitrário, em média, as pessoas que recebem essas coisinhas, elas se saem melhor do que as outras. E também questões motivacionais, do tipo, para um grupo você fica fazendo as pessoas repetirem que, nossa, elas são incríveis, elas vão sair bem, elas vão, sabe, mandar bem no que elas se pretendem a fazer, que vai dar tudo certo e que depende delas. Assim como no de inteligência lá que eu falei, elas tendem a sair melhor quando isso acontece. E então, por exemplo, eu joguei basquete durante muitos anos. E aí é muito comum você tá lá com o seu treinador, o seu técnico, e aí ter um desses boosts motivacionais antes do jogo, ou então ao longo dos treinos, dizendo que vamos lá, a gente vai arrasar, vamos acabar com os caras, vai ser incrível, sabe, pra dar aquele ânimo. Eles nem sabem cientificamente por que eles fazem isso, alguns podem até saber, mas normalmente isso é bem enraizado na cultura esportiva ocidental, a gente faz muito isso. Por outro lado, e aí, então você pode pensar, isso a gente pode escalonar para tudo na vida. Você fazer essa motivação, você ser automotivado. E aí você pode até pensar, olha, esse exemplo que ele deu do basquete é do treinador, que é o coach. E o coach é muito baseado nisso, é você ter esse boost motivacional mais do que qualquer outra coisa. Bem, vou fazer o disclaimer, eu não sou coach, eu não sei a ciência por trás dos coaches, mas eu estou falando com base no que eu vejo nas mídias sociais, televisão, conversas, etc. Dado esse disclaimer, eu dando a minha limitação sobre o assunto, eles usam muito disso, da motivação. E faz sentido. Agora que isso tudo que eu falei, faz todo sentido você expandir isso para o seu trabalho, para a sua vida amorosa, para os seus objetivos de vida, certo? Só que, nos meus estudos da ciência do comportamento, você começa a entender que não é bem assim.
que esse tipo de efeito motivacional ele acontece em algumas situações específicas. E quase todas elas têm a ver com o esporte. Por quê? Esse boost motivacional, ele ajuda, mas ele não é de uma eficiência extrema. Ele não é incrível, ele não vai te fazer voar. Ele vai te dar um pouco de motivação. E isso para uma situação em que há regras bem estruturadas e você está num nível de adequação semelhante ao seu adversário, é útil. Onde isso acontece bastante? Esportes. Usando o exemplo do basquete, ou futebol, se você gostar mais, ou então tênis, ou se você gostar de esportes. Quando tem duas equipes ou dois jogadores, quando é um esporte individual, as regras são bem definidas. Todos que entram em quadra sabem as regras, sabem o que deve ser feito, sabem os objetivos, sabem as penalidades. Em basquete você sabe que se você arremessar a bola de fora da linha dos 3 pontos, você marcar a cesta, você vai fazer 3 pontos. Isso é bom pra você. Você sabe que se você andar sem quicar a bola, você toma penalidade, você perde a bola pro time adversário. Tem uma série de regras que todo mundo que está entrando naquela quadra sabe. E para além disso, todos que estão naquela quadra tiveram algum nível de treinamento, muitas vezes semelhante. É claro que vão ter pontos fora da curva, pessoas que estão começando agora, pessoas que já estão muito experientes. Mas quase todos que estão naquela quadra, o normal é que estejam com algum nível de treinamento. E os treinamentos são um pouco similares. De vez em quando vem algum técnico com alguma coisa mais inovadora, às vezes fazem um filme sobre isso em Hollywood. Só que normalmente os treinos são similares, é você deixar a prática de você quicar a bola, de você arremessar, de você defender, pensar em estratégias mais ágil e eficiente possível. Então você percebe que são ambientes bem equiparados, em que há regras bem estabelecidas, as pessoas tiveram um treinamento mínimo para estar lá. Então, esses pontos motivacionais que influenciam um pouco no seu desempenho podem realmente fazer a diferença para você e o seu time ganhar. Isso é do caralho, isso é muito legal. Mas, quando você tenta extrapolar isso para a sua vida, o seu emprego, a sua profissão, sua carreira, sua vida pessoal, suas amizades, os seus amores, responde aí. As regras são bem traçadas na sociedade. Nós temos algumas regras bem traçadas. Você não pode matar uma pessoa, você vai ser preso. Isso é uma regra bem traçada. Mas o que falar quando uma pessoa te humilha em público? É difícil. Nem todo mundo tem a mesma resposta. Nem todo mundo foi bem treinado para isso. O que fazer quando uma pessoa te sacaneia no trabalho e rouba o projeto que você estava elaborando? É difícil. Não tem uma regra bem delineada do que você deve fazer. Você deve ficar puto, você deve, putz, ele mandou bem, então eu tenho que engolir. É difícil. O que eu quero dizer é, quando você tem aí uma situação tão complexa quanto a vida, você colocar pontos motivacionais como um grande diferencial, você está sendo ingênuo. Você está sendo minimalista no sentido pejorativo da palavra, não no sentido positivo. Você está ignorando muita coisa importante. Não é uma coisa fácil você viver, você ter uma carreira, você ter como você balancear com a sua família, com suas amizades, você ter a quantidade certa de horas de sono, você ter alimentação saudável, é muito difícil. E as pessoas, muito importante, e as pessoas não partem do mesmo ponto inicial. Cada um tem nascido numa família diferente, com uma condição diferente. Então você colocar esse peso de motivação em cima da pessoa e até de mérito em cima da pessoa para questões tão complexas e importantes quanto a vida e a carreira e etc. Eu consigo supor que você, na verdade, pode causar mais um mal do que um bem para ela. Eu posso estar errado. É difícil medir isso nos experimentos. É difícil medir isso com a ciência. Mas é uma suposição válida, com base em várias coisas, em vários experimentos, em várias colocações acadêmicas e até, vamos ser francos, em bom senso. Então, qual o aprendizado desse vídeo aí de hoje? A vida não é fácil.
Não adianta você gritar e dizer que você vai conseguir. Tem vezes que você não vai conseguir. E a sua vida não deve acabar por isso. Acho que eu vou encerrar por aqui.